Olá, tudo bem por aí? Hoje a gente vai abrir a caixa preta e entender o que realmente existe por trás das aplicações de inteligência artificial que usamos todos os dias. Vamos mergulhar fundo e ver como a IA moderna é construída, sabe? Do zero até chegar na mão da gente. Pois é, essa é a grande questão, né? A gente vê a IA funcionando em todo canto, mas como é que ela sai do papel? Não é mágica, é engenharia e das mais complexas. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje: o projeto, as ferramentas e as decisões que transformam uma ideia genial numa aplicação de IA que funciona de verdade. Mas antes de pular para soluções, a gente precisa entender o tamanho do desafio. Construir uma aplicação de IA que seja forte, que aguente o tranco e cresça é muito, mas muito mais do que só treinar um modelo. Envolve dados, infraestrutura, monitoramento, é um quebra-cabeça com muitas peças. E olha só esse número. A adoção de IA já saltou para 72%. É muita coisa. Só que aí vem um pulo do gato. Muitas dessas iniciativas acabam falhando. E por quê? Porque tentar construir IA sem uma base sólida, sem o tech stack certo, é como construir uma casa na areia. O projeto simplesmente não para de pé. Então, qual é a solução? É aqui que entra um conceito-chave, o Tech Stack de IA. Pensa nisso como se fosse a planta baixa de uma casa. É o guia completo, com todas as tecnologias e ferramentas que a gente precisa para construir algo que não só funcione, mas que seja sólido, seguro e duradouro. Exato. Um tech stack de IA cuida do ciclo de vida inteiro. Não é só sobre o modelo de machine learning, que é o cérebro da operação. É sobre todo o ecossistema que dá suporte a ele, desde a hora que a gente coleta os dados até o monitoramento constante quando a aplicação já está no ar. É a espinha dorsal de qualquer projeto sério de IA. Para facilitar nossa vida, dá para dividir esse stack em 5 camadas principais. A camada de dados é o combustível. A de modelagem é o cérebro. A infraestrutura é o que segura tudo de pé. A camada de serviço é como a gente entrega o resultado para o usuário. E a de monitoramento é o nosso painel de controle para ver se está tudo certo. E para ficar mais concreto, imagina que a gente está montando um sistema de recomendação de produtos para um site. Cada uma dessas camadas seria fundamental, mas hoje a gente vai focar principalmente na camada de modelagem, que é onde o bicho pega na hora de escolher as ferramentas. E essa imagem aqui é perfeita, ela mostra direitinho como essas camadas se conectam. Voltando para o nosso exemplo do sistema de recomendação, olha só a jornada completa. O pedido do usuário entra aqui pela esquerda, conversa com um banco de dados, e tudo é organizado por ferramentas como o Kubernetes. Lá no centro, o coração da coisa toda, estão os modelos de IA que processam o pedido. E tudo isso rodando numa infraestrutura de servidores, claro, antes da resposta final voltar para o usuário. É um balé, sabe? Cada peça precisa funcionar em perfeita harmonia. Agora sim, vamos mergulhar na camada de modelagem e falar das ferramentas mais importantes. Se a gente estivesse construindo a nossa casa, esses seriam os tratores, os guindastes, a maquinaria pesada que faz o trabalho bruto. No nosso caso, é o que vai construir o cérebro do nosso sistema. No centro do desenvolvimento de IA, a gente tem dois gigantes, PyTorch e TensorFlow. E a filosofia deles é bem diferente. O PyTorch é o queridinho da galera da pesquisa porque ele é super flexível, ótimo para experimentar. Já o TensorFlow nasceu com a produção em mente, sabe? Ele tem todo um ecossistema para levar os modelos para uma escala gigantesca com muita estabilidade. E essa tabela aqui resume a ópera. TensorFlow é a escolha certa para projetos de empresa que precisam ser super robustos. PyTorch é perfeito para pesquisa e para prototipar rapidinho, especialmente com esses modelos de linguagem gigantes, os LLMs. E o JAX? O JAX é o especialista em performance. É para quem está na fronteira da ciência, criando algoritmos novos e precisa de velocidade máxima. Ok, se os frameworks são a nossa maquinaria pesada, as bibliotecas de AutoML são como se fossem robôs super especializados. A função deles é automatizar aquelas tarefas mais repetitivas e demoradas, acelerando e muito o processo todo de construção. O AutoML, na prática, democratiza o machine learning. Ele automatiza a escolha do melhor modelo, o ajuste fino dos parâmetros e até a limpeza dos dados. Isso não só economiza um tempo absurdo, como muitas vezes encontra soluções melhores do que um especialista conseguiria achar manualmente. É um verdadeiro game changer. Digamos que a gente queira testar uma primeira versão do nosso sistema de recomendação para ontem. Nesse caso, o ideal é usar ferramentas que são super fáceis de usar. Bibliotecas como PyCaret e FlannML são ótimas para isso. Com pouquíssimas linhas de código, a gente consegue criar e comparar vários modelos. Agora, vamos pensar grande. Nosso site virou um gigante, com milhões de clientes e produtos. O desafio aqui é outro.
E é aqui que ferramentas como H2O AI brilham. Ele foi feito para computação distribuída, ou seja, consegue lidar com uma quantidade massiva de dados que não caberia num computador só. E para aquele especialista que quer ter controle de cada detalhe, também tem opção. O Teapot, por exemplo, usa programação genética, que é basicamente evoluindo o código para achar a melhor solução, quase uma seleção natural, para encontrar o pipeline perfeito. Já o Autoscaler usa uma técnica estatística super inteligente para aprender com cada tentativa e achar a melhor configuração mais rápido. O mais legal desse slide é que ele amarra tudo o que a gente viu. Fica bem claro. Se a gente quer fazer um protótipo rápido do nosso recomendador, vamos de PyCarrot ou Flamel. Se o sistema precisa escalar para milhões, H2O.ai é o caminho. E se a gente quer o máximo de performance e personalização, aí a gente olha para o Teapot ou para o Autoscaler. A escolha depende totalmente do objetivo do projeto. E com isso a gente chega na parte final da nossa análise. A grande conclusão aqui não é sobre achar a melhor ferramenta de todas, porque ela não existe. É sobre achar a ferramenta certa para o trabalho certo. Escolher o tech stack é uma decisão estratégica, uma das mais importantes do projeto. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta está em analisar as necessidades do projeto de um jeito bem estruturado. Não é sobre gosto pessoal, é sobre alinhar o que o projeto precisa com o que a ferramenta oferece. Então, o ponto crucial é esse aqui. A decisão precisa ser guiada por 5 fatores. Qual é o objetivo? Isso define a direção. Qual o desempenho que a gente precisa? Isso já filtra muitas opções. Qual o nível técnico do time? Isso define a complexidade que dá para encarar. A gente precisa de personalização total? E, claro, quais são os recursos de tempo, dinheiro e computação? Essas são as perguntas que guiam a escolha. E isso tudo nos leva a uma reflexão final muito poderosa. O ecossistema de ferramentas de IA hoje é tão diverso que essa variedade se tornou a sua maior força. O objetivo não é que todo mundo use a mesma coisa, mas sim que cada pessoa, cada projeto, encontre a ferramenta certa. A verdadeira questão é: qual vai ser a combinação certa para o seu próximo grande projeto?